Eu. Vamos lá. Nós erramos. No início sempre erra, tá? Depois eles cortam, hein? Só que não tem corte, não. No final. Corta, Sempre depois sai. você faz os cortes. Sempre sai. E se tiver algum assunto que talvez não achou legal, depois você só fala, não corta isso aqui, que aí a gente anota a numeração e depois faz o corte, beleza? Então vamos lá. Então, tá dando play já? Então, sejam bem-vindos a mais um Pod MR. Meu nome é Ronaldo Patrício. Hoje nós estamos reunidos aqui com um pessoal muito bacana, parceiros aqui da MR. Vamos lá, e você, Marcelo? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro, né? Terceiro Pod MR. Como sempre, toca a vinheta. Então vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho aqui com o Jefferson Valentim e Diógenes Viana. Diógenes Viana, desculpa, Viana. É que o Valentim, eu tenho um contrato com ele lá e eu lembrei do sobrenome. Eu esqueci de te perguntar, me perdoa. Mas aí, hoje nós vamos falar agora com o Jefferson Valentim, que é engenheiro civil, também trabalhou bastante tempo ali na prefeitura, que traz uma bagagem muito bacana, tem alguns projetos aqui na cidade. Vamos falar com o Diógenes também, que é engenheiro agrimensor. O cara tem um conhecimento sinistro nessa área, então a gente hoje vai aprender bastante com eles, né? Marcelão, quer complementar? Não, muito bem. À vontade. Show. Então vamos lá. Vamos falar sobre a apresentação primeiro. Vamos conhecer quem que é cada um de vocês. Vamos começar com o Jefferson. Jefferson, quem que é o Jefferson? Família, idade. Conta pra nós, quem que é o Jefferson? Quantos filhos? É um prazer estar aqui com vocês, né, no Pod MR. Começando aí com vocês essa parceria que a gente tem. Eu sou o Jefferson Valentim, né? Sou engenheiro civil. Minha formação original, sou engenheiro mecânico. Foi no Senai que você fez curso ou não? Minha formação inicial foi engenharia mecânica e aí depois eu fiz a parte que faltou das cadeiras, né, que a gente chama das disciplinas. A gente pegou e fiz uma segunda graduação que foi a engenharia civil. Mas você gostou sempre? Você sempre quis ser engenheiro? Ou não? A vida te guiou para se tornar engenheiro, já? Então, a história, inicialmente, sou filho de militares, meu pai é militar, né? A gente nascido em Barbacena, porém, com 5 anos eu fui embora de Barbacena porque meu pai foi transferido, né? Qual cidade você foi morar? Primeiramente, a gente foi para São Paulo, moramos lá em São Paulo por 5 anos. Sim. E aí, depois, em 2001, né, com 11 anos, eu fui para Lagoa Santa. Ali perto de BH, né? BH. E aí ali fiquei até quando eu me formei na faculdade de engenharia mecânica. Inicialmente trabalhei muito em siderúrgica, tanto na parte do estágio quanto depois de Trabalhou em siderúrgica, cara? Trabalhei em siderúrgica. Não sabia. Trabalhei em siderúrgica lá no Barreiro, lá no Valorec, na Valorec. Conheço. Gigante. Contagem. Conheço lá. A gente já prestei serviço lá também. Bacana. E depois, quando formei, lá na UFMG em 2013, fui para Gerdau, Aço Minas, ali em Ouro Branco. Ouro Branco. Isso. Passei no processo de trainee e fui para lá. Né? Você me perguntou se desde sempre, né? Que ser engenheiro. Desde pequeno, que ser engenheiro. Filho de militar, a gente é direcionado a ser militar, né? Mas eu falo que, pelas vontades de Deus, acabei não indo pro meio militar. Passei em todas as provas que se pensarem, mas não passava no exame médico, né? Estou aqui, eu super tranquilo. Então você fez concurso? Passei na EPICAR, passei na APA, passei no... É mesmo? Caraca. de bombeiro. Cara inteligente, hein, velho? Estudioso, hein? Por vontade divina, não fui pro meio militar, mas numa desses exames que eu não passei, no mesmo ano conheci a minha esposa, que é de Barbacena. Fui conhecer ela em São Paulo, em Cachoeira Paulista, na Canção Nova. E aí conheci ela conheceu a sua esposa de Barbacena em São Paulo. Isso, caramba. na Canção Nova, né? Ela é um local onde tem bastante encontro católico, né? Perto ali de Aparecida do Norte. Encontrei ela lá porque é numa casa de uma amiga em comum, né? A gente se conheceu lá. Faz quanto tempo isso? Isso foi no 2009 para 2010.
E aí, em 2010, a gente começou a namorar e estamos aí até hoje. 14 anos. Show de bola. Ainda estava na faculdade, né? Me formei e fui para Ouro Branco. E não passando nos concursos militares, uma área muito afim, né? Sempre foi matemática e física, sempre gostei muito do meio de obra, né? Então acabei me direcionando para engenharia, né? Show. E aí, como que eu fui parar na engenharia civil, né? Da mecânica para civil, vamos ressaltar. Você tava lá na siderúrgica, e aí, como é que foi? Desde quando, na UFMG, nós temos, não é uma grade fechada de currículo, né, da engenharia mecânica, ela tem algumas áreas de atuação que você escolhe na parte específica da engenharia. A parte comum de exatas, todo mundo faz igual, e depois a mecânica ela se direciona em aeronáuticas, na época, né? Hoje tem algumas diferenças, mas na época era aeronáutica, automobilística, processos industriais de fabricação e a parte de estruturas e projetos. E eu fui para estruturas e projetos. Então, já na graduação de mecânica, eu fiz muita matéria de estrutura, né? Estruturas metálicas, e encaminhei para a área de estruturas metálicas. Quando fui trabalhar, fui fazer estágio, eu entrei para a área de gestão de projetos. Então, desde a época que eu já estagiava, sempre trabalhei na época de implantação de obras, né? Então, trabalhando mais voltado na parte de obras mecânicas, mas isso envolvia toda a parte de obra civil. E aí, quando eu voltei para Barbacena, né, aí fui para Ouro Branco, lá fiquei até 2016. No ano que ia casar, eu retornei para Barbacena. Então, tem 8 anos que você voltou para Barbacena? 8 anos que eu estou em Barbacena. Quando eu voltei para Barbacena, porque eu iria me casar, eu peguei e falei assim, agora eu preciso em Barbacena me reinventar. Somente com a parte metálicas, eu iria ficar ocioso, teria que buscar muito serviço fora. Porque aqui em Barbacena não tem não teria campo para mercado ficar para isso. nisso. Então eu peguei e falei assim, vou fazer a extensão, vou fazer a continuação. Formei em engenharia civil em 2018. Entendeu? Formou aqui qual? Formei no Rio, No Rio? numa faculdade semipresencial. Tá. A gente ficava lá uma semana, ficava o restante acompanhando aqui. Né? E aí em 2018 eu me formei na engenharia civil, aumentando o meu leque de atuação, mas já atuando com pequenas obras. Entendi. E aí, assim, gente de fora em Barbacena, eu fui devagarinho fazendo os nomes e meu nome, né, sempre tentando... Então, desde Barbacena, você formou em 2018, então você começou a atuar como engenheiro 2018, 2019, engenheiro civil. Engenheiro civil, sim, mas já atuando com projetos de estrutura e tudo mais, desde 2013, quando formei. E casou quando? E aí, assim, nesse meio do caminho, 2010, conheci a minha esposa. Ele casou só em 2016. Fui casar em 2016. Enrolou 6 anos. Justamente. Mas, assim, ela não tá aqui pra se defender, né? Mas quem me enrolou foi ela. Ela vai escutar. Qual que é o nome da sua esposa? Você não falou? Gislaine. Eu teria casado uns 2 anos antes, mas assim... Ela que te enrolou. Enrolando uns 2 anos, mas no tempo certo nos casamos. Hoje somos pais de 5 filhos. O nosso primeiro filho está no céu. E depois tivemos mais 4. Tem o Inácio, que faz 6 anos esse ano. A Catarina faz 4. E temos gêmeas, a Ana e a Tereza, com 2 anos de idade. É isso aí. A vida já do chefe. Tá te faltando 2, hein, Marcelo? Eu já tenho 2, eu sei que tá precisando. E tá precisando correr atrás, né? Muito bem. Bacana. E o Diógenes? Quantos filhos, Diógenes? Eu, na verdade, como o Jefferson também já tem um filho no céu e agora estamos esperando um filho. Então a gente... É mesmo? Aê, rapaz. A família vai crescer agora. Que legal, velho. Ela tá com quantos meses? 3 meses. 3 meses. Então ainda vai curtir bastante tempo. Parabéns, cara. Parabéns. Mas fala aí, quem é o Diógenes? Bom, eu sou engenheiro agrimensor, como vocês, né, apresentaram. Eu sou natural de Alto Rio Doce, mas morei minha vida toda em Barbacena. Estudei aqui ensino médio na escola agrícola e isso tudo me levou a ter conhecimento da área
da engenharia de agrimensura. Foi uma área que eu gostava muito, uma área focada também nas exatas, né? Matemática e física, que é o que eu tinha mais apreço, e aí eu decidi fazer engenharia de agrimensura e o lugar mais próximo, né? Que tinha para fazer essa graduação aqui era Viçosa. Então eu fiz minha graduação em Viçosa. Logo depois de formar, eu fiz pós-graduação, nível de mestrado, né? Então eu fiz mestrado. E depois atuei um tempo como professor. E hoje eu trabalho basicamente com regularização fundiária, né? Entregando desde a parte de levantamento até a parte de processo no cartório para entregar realmente o produto final para o cliente. Quem nunca ouviu falar, o que é um agrimensor? O que ele faz? Bom, o engenheiro agrimensor, ele cuida da parte, né, de levantamentos topográficos. E os levantamentos topográficos são divididos em várias áreas. Nós temos os levantamentos geodésicos, levantamentos conhecidos como topografia convencional, que é onde se emprega a estação total, que é aquele aparelho que o pessoal fica medindo olhando. nada. Exatamente. Eu achava que era radar móvel. Exatamente isso. Então ele foca nessa parte, ele foca no estudo, né, da forma das medidas da Terra, né, da superfície terrestre. Então nós estamos sempre, né, com foco em medir distâncias, ou sejam elas, né, planimétricas, que a gente diz que é no plano X e Y, ou altimétricas, que é o que? A diferença de nível de um ponto na superfície da Terra para outro. Vou fazer uma pergunta, John. Antigamente falava muito sobre medição em louvado. Esse tal de louvado, que hoje não usa mais isso, né? Já ouviu falar ou nunca ouviu falar? Nem eu, rapaz. Nunca ouvi falar. Jogar no Google aqui para saber. Bota no Google, louvado. Até eu quero saber quanto. Medição de uma terra, passa pelo riacho XYZ, controlando pela árvore e tal. Era chamado de louvado, não é possível que você não estudou isso. Essa faculdade não falou disso. Isso aí deve ser alguma forma de porque antigamente não tinha as medições coordenadas como é hoje. Deve ser regional, né? E aí, não é só antigamente, né? Hoje a gente tem uma malha fundiária onde grande parte dos imóveis, né, não tem uma descrição fidedigna com a realidade. É verdade. Você fala isso tanto imóveis rurais e urbanos ou mais? Os dois? Usamos, com certeza os dois. Tem, Jorge. Então conhecemos aí. Eu estou casado, né? Casado, isso. Conta pra nós a família. A Paula, nós casamos em 2019. Você enrolou ela quanto tempo? Nós nos conhecemos desde 2009, mas a gente começou a namorar em 2013. Então são 6 anos também. Tá na mesma média de a mesma média de relação. Show de bola, show de bola. Ó, então é o seguinte, vamos entrar agora pro conteúdo para nós realmente trazer informações que todos querem aqui no ramo imobiliário, né? Que eu acho que é bem interessante. Eu queria saber de vocês de algo que eu acho que vale muito a pena tocar, é o seguinte. Vai tocar mais pro Diógenes agora. A parte hoje rural. A gente sabe que hoje, igual o Marcelo falou, essa medição louvado é realmente não usa mais. Não se usa mais, né? Isso realmente ele foi extinto. Como que funciona hoje quando você pega uma área rural e você tem que corrigir esse assunto? Qual que é o passo a passo? Porque normalmente isso acontece numa extremação, ou numa retificação de área, ou numa venda antes de vender. Qual que é o processo para poder corrigir essa medição louvada? Então, hoje, né, regido por um decreto feito pelo governo, quando você vai fazer uma venda, né, de um imóvel que tenha mais que 25 hectares, e esse imóvel ele não possui as suas divisas, né, descritas e a descrição da divisa, né, certificada no SIGEF, né, que é o Sistema de Gestão Fundiária, ele vai precisar, né, de uma medição para fazer a certificação do imóvel no SIGEF, certo? Isso é qual a importância disso? Vai lá. Hoje todo imóvel acima de 25 hectares que precisar de algum registro na matrícula e ele não for certificado no SIGEF, ele vai precisar da certificação. Então, você tem um imóvel, você precisa vender e ele ainda não é certificado e tem mais que 25 hectares, ele vai precisar dessa certificação.
Essa certificação nada mais é, resumindo em poucas palavras... Basicamente você fazer o levantamento, pegar a anuência dos confrontantes, é um processo muito similar à retificação diária, só que passa Legal. pelo, né, a fase a mais de aprovação desse levantamento pelo CIGEF, né, que é um órgão, que é um sistema gerido pelo INCRA. Então seria as coordenadas, né? Saber exatamente onde as vértices, coordenadas e assim por diante. Aí o que acontece? Se você faz essa medição e aí existe algum tipo de sobreposição, ele não vai ser aceito no sistema. Tá. Para quem não entende, sobreposição, quem tem lá, quem não tem, o que seguiria isso na realidade? A sobreposição é basicamente um pedaço de terra está em cima do A minha outro, medição, né? peço alguém para medir, aí quando eu vou lá para poder fazer a certificação, alguém já cadastrou e Exatamente, alguém aí já cadastrou a terra que você falou que está falando aí que tem que fazer essa correção aí. Aí vai ter que ser estabelecido um processo, se acontecer isso de fato, vai ter que ser estabelecido um processo para correção de alguma das partes. Um processo judicial? A princípio não, a princípio administrativo mesmo. Entre as partes. Mas é possível resolver de bom senso? Você entrar em contato com o seu vizinho e falar, poxa, tá acontecendo isso e isso. É possível? Instaurar um processo realmente no CIGEF para fazer a correção. Ou seja, processo no CIGEF. Primeiro, se existir uma concordância que houve realmente um erro ali na medição, provavelmente seja um processo simples. O grande problema é quando um vizinho discorda do outro. Aí vai ser, provavelmente vai terminar na justiça para determinar de quem que é. Então hoje, imóveis rurais acima de 25 é obrigatório. Acima de 25 é obrigatório. Ou seja, não é obrigatório você fazer. Por exemplo, eu vou ser multado que eu tenho um imóvel de 50 hectares e ele não é certificado. Não. O princípio não é isso. Só que qualquer alteração que você precisar fazer na matrícula do imóvel, tem que certificar primeiro. Vai ter que certificar o imóvel primeiro. E essa correção dessa medição louvado que o Marcelo falou é coisa simples, né? Você vai lá, faz o levantamento geral da área e depois você vai lá e faz a correção com a retificação de área, extremação. É um processo simples. Dependendo da área, se for acima de 25, você tem que certificar. Abaixo é um processo mais simples, não é isso? Quando você tem abaixo, né, de 25 hectares, a única exigência que não tem é realmente a certificação no CIGEF. Mas o processo é similar. Mas a lei, a cada ano, ela vai de 25, vai passar para 10, exatamente. Até chegar... Até novembro do ano passado eram 100 hectares. Isso. Em novembro, né, entrou em vigor a lei que tornou 25 hectares a exigência máxima, né? O mínimo, né? Mínimo seria 25. O máximo de área que você pode ter para não precisar da certificação é 25 hectares. Legal. Acima de 25 precisa de certificação. Essa lei vai chegar até quando, no mínimo? A pretensão do governo é ter todo... 2 hectares, né? Que é o módulo mínimo, né? 2 hectares, tudo rural, né? Assim, o módulo mínimo aqui na região de Barbacena, 2 hectares. Tem lugares que é maior, eu não sei se tem lugares que é menor. Entendi. Certo? Aqui na região que exatamente. Aqui na nossa região é 2. Se localidade quiser aumentar a exigência. Exatamente. Entendi. Não, bacana. Isso aí realmente traz uma clareza aí para quem está nos ouvindo referente a essa retificação, porque chega uma hora ou outra tem que ser feito, né? Vai fazer uma venda, ou então, eu preciso talvez de um documento para poder dar entrada num banco, alguma coisa onde minha propriedade vai entrar ali como seguro, alguma coisa nesse sentido, de garantia. É uma segurança também, né? Porque você não conhece seus vizinhos e a terra do seu vizinho, um dia ela é dele, você conhece ele, é um amigo dele, e outro dia ele é de outra pessoa. Verdade. E aí você tem seu imóvel lá certificado no CIGEF, todo documentado, com a aprovação de um vizinho seu, né, que concordava com aquilo que existe. Depois não pode vir outro e discordar daquilo. Legal. Tá certo? Então, assim, é uma segurança que você tem realmente dos limites, né, do seu imóvel. E o Jorge, e esse processo, por exemplo, ele é rápido, é demorado? Leva quanto tempo, por exemplo? Uma pessoa, eu quero vender lá a meu terreno rural, que tem 30 hectares. Aí, qual o tempo para poder isso estar na matrícula do imóvel já registrado certinho? Qual que é o prazo, mais ou menos, que leva essa regularização com essa medição? Olha, o grande empecilho, né, que a gente tem realmente quando vai fazer um serviço desse é realmente a coleta de anuência dos confrontantes. E nós temos os confrontantes do imóvel, às vezes tem um imóvel que já é espólio,
certo? Então, você vai ter que, todos os confrontantes vão ter que anuir com as divisas do imóvel. E aí entra várias questões que podem, né, delongar, né, o processo realmente vamos chamar de retificação de área ou certificação, certo? Pessoas que não moram realmente na região, certo? É um empecilho. Espólio, é um empecilho, às vezes nem todo mundo do espólio concorda, né? Que é herdeiro do espólio. Entendi. Então, maior dificuldade seria realmente as anuências dos confrontantes. Exato. E pode fazer com que o processo... sanar da questão da anuência dos confrontantes é um processo que gira em torno de 2 meses. Um mês de cartório, mais um mês para gerar documentação e aprovar no CIGEF. Então, gera a documentação, aprova no CIGEF, né? Isso tudo já com as anuências. Depois, um mês no cartório, se não tiver nenhum problema. Show de bola. E agora o seguinte, falar que eu acho que é um outro tema que eu acho que é bem interessante, que vai tocar os dois, né? A gente tem um projeto aí que a prefeitura está avançando, que é o plano diretor. Eu acho que vai também ter uma área de expansão urbana aí, para nossas áreas aqui rurais que estão realmente em visão, né? Onde que a prefeitura está achando que é a melhor forma de expandir a cidade, né? Melhor região, sendo leigo mesmo para poder facilitar para quem está nos ouvindo. Então, Jefferson, o que você acha, cara? Como é que tá a sua visão com o plano diretor hoje? Você acha que é plano diretor? Isso. Explica para nós o plano diretor. Né? E só ressaltando, pessoal, o Jefferson também trabalhou lá como secretário de obras também na prefeitura, então ele já consegue trazer até mais clareza nesse assunto. Fala para nós, Jefferson. O que é o plano diretor, né? Isso é algo que está latente aqui em Barbacena hoje, porque é o que está... a prefeitura tem tentado colocar o plano diretor em vigor na cidade, né? Mas o plano diretor em si, ele é regido pelo Estatuto da Cidade de 2001, né? Uma lei criada pelo governo na época. Todas as cidades acima de 10 mil habitantes envolvessem o plano diretor, né? Para ordenar o crescimento da cidade, né? O que é o plano diretor? O plano diretor ele é um instrumento público das prefeituras que direciona o crescimento da cidade. E dentro do plano diretor, ele vem trazer todas as diretrizes para 10 anos. O plano diretor, atualmente, né, ele precisa ser participativo. Então, o plano diretor ele só é validado se tiver a participação da população. Nós, graças a Deus, em Barbacena, estamos tendo agora uma aderência boa, uma participação legal. No início, né? Foi um pouco tímida, né, mas agora... Tá legal agora que estamos chegando ao final do produto do plano diretor, né? E aí ele vem ordenar economicamente a parte ambiental, a parte de construção, a parte de fiscalizações, né? A parte de incentivos, todos os mecanismos que a prefeitura... Mobilidade urbana, né? Mobilidade urbana que ela precisa ter para conseguir criar essas zonas de expansão. Porque até então, em Barbacena, nós tínhamos uma lei obsoleta de 62, não vou me recordar a data ao certo, que foi criada, até muito bem criada para a época, se for pensar, mas que está totalmente desfasada com o que o Estatuto da Cidade nos pede. Certo? É verdade. E aí a prefeitura ela fez um processo licitatório para uma consultoria vir... e organizar este produto do plano diretor dentro da realidade de Barbacena, né? E aí, como o Ronaldo disse, né? A cidade, ela cresceu de uma forma desordenada. Uhum. Ela cresceu de uma forma... sem controle mesmo, né? Sem controle. Criaram alguns polos aqui dentro da cidade, né? Mas hoje nós não temos limitações quanto à construção. E isso, de certa forma, é ruim. Porque, às vezes, nós poderíamos ter algumas áreas industriais onde ali tivesse incentivos a vias mais largas, para acesso de caminhões, para acesso mais fácil de BR, de saídas, onde ficaria longe de áreas residenciais. Isso, entendeu? Calma. Então, hoje, a pessoa, se quiser abrir uma serralheria do lado da minha casa, ela pode. Uma área totalmente residencial, ela pode. Entendeu? Então... o plano diretor, a ideia vai organizar e direcionar. Organizar e não deixar que a cidade cresça somente para um lado,
A função do plano diretor construído de forma legal é enxergar os potenciais da cidade. A cidade ela pode crescer para tal região, então ele vai ter um vetor de crescimento. Qual tipo de crescimento? Um crescimento comercial, crescimento negro. Mas uma pergunta, nesses vetores de crescimento, o poder público, a prefeitura vai dar um incentivo ou não para poder as pessoas, por exemplo, cidade lá, Santo Antônio, Água Santa, lá você não tem muito empreendimento imobiliário. Põe plano diretor, a prefeitura vai dar um incentivo, alguma coisa diferente ou não? O que ele vai orientar nesse sentido? Aqui em Barbacena, a gente tem não só aqui em Barbacena, o Diógenes ele pode confirmar o que eu estou falando, mas nós temos um problema muito grande de irregularidades de imóvel, entendeu? Então, às vezes, você citou alguns bairros, às vezes esses bairros nem têm tantos empreendimentos que eles não têm documentação regular. Então, como que você faz um empreendimento numa localidade sem regularização? Você não consegue. Você não tem potencial de venda. Aquilo ali você vai perder valor de venda. Ali você vai ter o banco não vai financiar. O imóvel, você vendeu um apartamento, você construiu um prédio de 6 apartamentos, pequenininho ali, tranquilo. Você passa para alguém, mas de fato não é dele, porque ele não tem uma estrutura, não tem uma matrícula de propriedade. Entendi. E aí isso também está sendo trabalhado na prefeitura pela questão do REURB. O que é REURB? Para quem nunca ouviu falar, o que é REURB? Vamos dar, vai lá. Tudo em cima do outro. Só dando um passo para trás, na época que eu estava na prefeitura, uns 2 anos atrás, a gente tinha um levantamento estimativo de que cerca de 60% dos imóveis em Barbacena são irregulares. São irregulares. O que eu considero irregular? Não existe matrícula em cartório. Então, 60% é um número significativo, hein, cara? É um número significativo. É um retrato do Brasil. Só contratos de venda e de gaveta. Nós somos, na sua casa onde você morou, sua mãe lá na casa dos meus pais. Onde minha mãe comprou, eu só consegui por causa da minha esposa que estava no cartório. Por uma série de fatores, os loteamentos antigos davam entrada e não finalizaram o processo, terras que eram da União ou do município foram sendo, ali pessoas foram construindo suas casas. Alguns terrenos do estado, na época, foram doados. Verdade. Não houve regularização. Tipo floresta, né? Isso, tipo floresta ali na região da FEMIG. Então, 60% são irregulares. É muita coisa. Desses 40%, 20% possuem deficiências cartorárias. Né? Então, uma pendência. Pendência cartorária. Então, é algum erro de registro, algum registro incompleto. Ou está defasado, está dentro de um... Rapaz. Tem muito. A gente vê isso direto, cara. Assim, claro que não vamos generalizar, mas sempre quando chega um imóvel aqui, tá tudo certinho. A gente vai ver, tem que averbar uma construção, tem que registrar a escritura. Assim. Então tem alguma pendência, né? Não, tá tudo regular. Tudo regular aqui, ó. Não tem nada, matrícula limpa. Só o lote. Tá tudo certinho aqui, né? Já falou, opa, mostra pra nós. Então existem pendências cartorárias. E aí o que é o REURB? O REURB foi justamente um instrumento federal, né, uma lei federal, que ela veio criando um mecanismo para que essas pessoas que de fato já são donas desses locais, elas possam ter a sua propriedade, certidão de regularização fundiária. Tá. Não é nem uma matrícula normal de cartório. Ela é uma matrícula, porém ela é uma certidão fundiária. Mas depois a pessoa. Mas aí vai dar propriedade. Vira uma matrícula cartorária, normal. Que vai dar propriedade sobre o lote. Só que a certidão não é a certidão do imóvel, como se fosse os trâmites normais. Vai adquirir ali de uma forma... Através da REURB. E eu não sei se você está acompanhando, mas eu vi que já está tendo alguns REURBs em alguns bairros aqui de Barbacena. Você chegou a... Você chegou a ver alguns bairros? Você sabe qual que é o próximo que vai acontecer? Porque a gente sabe que o Greenville também está no foco, a gente viu que o São Francisco também. O Greenville eu acho que não vai, não. O Greenville é particular. Então conta para nós, vamos lá. As questões do REURB, agora eu não estou lá dentro mais, né? Mas a prioridade são as regiões consolidadas. Sim. Né? Que já possuem infraestrutura, onde o município já colocou. O que acontece? Eu não posso pegar, a prefeitura. Né? Não pode pegar simplesmente
e dar uma certidão fundiária de posse, né, de propriedade de um local onde não possui infraestrutura, não possui... Não tem esgoto, acesso, não tem... não tem esgoto, não tem água. Então, isso daí é um processo de organizar as obras disso para chegar nesses locais onde tem deficitário. Então, o que são as prioridades? Os locais que já possuem tudo isso, onde a prefeitura já colocou dinheiro, já investiu. Já existe o esgoto, já existe água, já existe acesso, pavimentação, né? E a pessoa não possui propriedade. Então, são alguns locais ali que eu não vou me arriscar a falar, porque assim, existe uma programação na época, mas agora tem o direcionamento. O Santa Maria foi feito, que eu tenho certeza. Santa Maria, o Floresta estava em execução. Nova Cidade teve algumas, na época Verdade. que eu ainda estava. Foi o primeiro que de Barbacena foi o Nova Cidade. Foi uma quadra do Nova Cidade que foi feito um teste, né? E aí deu certo, o pessoal ali conheceu o mecanismo ao certo e aí expandiu. E aí é onde está acelerado agora, tem uma empresa por trás que está fazendo esse trabalho. Né? É uma empresa muito boa, muito competente, e aí acelerando esse processo da regularização. É um benefício gigantesco, né? Que as pessoas estão tendo de ter como ter a propriedade do seu próprio imóvel, né? Querendo ou não, poxa, é o sonho, né? De todo mundo. Às vezes comprou um imóvel ali no compra e venda e tem uma propriedade, poxa... E te abre portas, igual vocês tiveram aí o último podcast, né, do Denner e da Paloma. Você consegue fazer um financiamento, né? Você consegue valorizar a sua propriedade. É um patrimônio, pode fazer um empréstimo depois. Mas me fala uma coisa, qual que é a visão da prefeitura com o REURB? Qual que é a intenção dela? Não é só dar a propriedade, o que vai trazer mais de benefício aí? Na verdade, principalmente nessas regiões onde já se é consolidado, né? É mais buscar mesmo a satisfação e o conforto das pessoas em terem a propriedade de fato daquilo que já é dela. Esse é o principal motivo. Esse é o principal. E aqueles que ainda não possuem essa infraestrutura é criar um mecanismo que justifique os investimentos, né? Porque toda conta pública ela é pedida uma prestação de contas. Né? Então, a prefeitura precisa justificar a ida dela lá, principalmente nesses loteamentos que não foram entregues, porque são loteamentos antigos que foram aprovados e os proprietários do loteamento não finalizaram a obra o processo. Né? Então a prefeitura precisa entrar intervindo. Que é o caso do Greenville, né? O Greenville seria mas ele é mais particular, ele ainda tem uma estrutura. Mas você tem, por exemplo... Mas o Guarani, o que eu moro lá. Quando minha mãe comprou, em 89, Guarani é outro. Entregou sem água, sem luz, sem asfalto, sem nada. Só a terra, né? Constrói aí. Hoje existem alguns mecanismos que ajudam a prevenir isso. Mas na época não existia. Não tinha, 80 e poucos isso. Isso, né? 80, 90, ali até na década de 90, até 2000, não existiam esses mecanismos. Então, infelizmente, existiram esses processos. E agora a prefeitura está arcando com o custo disso, porque é oneroso, né? Para a prefeitura, para buscar, de fato, a melhoria da condição de vida das pessoas. Qual o recado que você dá para uma pessoa que mora num bairro, no próximo, a gente não sabe qual é, que vai ter REURB? Por exemplo, eu conversei com umas pessoas, não, a prefeitura vai querer que eu pague mais imposto, eu não vou fazer não. Qual o recado você dá para aquela pessoa que a prefeitura anunciou, o próximo bairro é o XYZ, para ela não ficar com medo, não ficar receosa, mas participar da documentação para ela ter? Qual seria o recado? O benefício dela também. O benefício maior é de propriedade, né? A maioria desses locais já há o imposto de IPTU. Então não há uma imposição de maiores impostos, nada do tipo. Entendeu? E eu vejo vantagens de conforto mesmo e de bem-estar, de vivência da pessoa, né? Estar ali na propriedade. E se ela precisar vender o imóvel, não vai ter um documento simples. Agora ela vai ter um documento vai escriturar e vai vender algo. O imóvel dela vai valorizar por ter essa regularização, né? Não é um contrato de desconfiança, porque um compra e venda acaba, mesmo que seja escriturado, ele é um contrato de confiança em palavra. E às vezes a gente não tem essa garantia 100%. Compra e venda sem posse em si, ele é um pouco... arriscado, né? Uma aposta. Então, a parte do plano diretor vai evitar que tudo isso aconteça novamente. Então, que os erros que eram cometidos no passado, daqui para frente, com o plano diretor em vigor, encerra, não é isso? É o objetivo, né? E a prefeitura, a partir... E isso é importante falar também, porque a prefeitura está construindo as minutas de lei do plano diretor, né? Então, houve as audiências, houve as assembleias, houveram as oficinas,
e tudo mais. E aí o núcleo técnico com o núcleo gestor, junto com a consultoria, construíram as minutas de lei. Mas o plano diretor com as leis complementares é lei. Se é lei, só aprova com a Câmara, né? Então, por isso que é muito importante mesmo que nesse finalzinho, que todo mundo que queira participar e se inteirar, participe. Porque na hora que depois que a lei já está aprovada, aí não adianta. Aí vai para a Câmara, aí os vereadores vão entender por bem se aquilo caminha de acordo com o entendimento do eleitorado deles, da população que eles foram eleitos por confiam eles, deles, para aprovar ou não. Uma vez aprovado, aquela lei vale por 10 anos. Qualquer modificação. E aí, assim, existe a lei do plano diretor e as leis complementares. As leis complementares são os instrumentos que permitem a aplicação do plano diretor. E aí, uma vez aprovado, para qualquer modificação necessária no plano diretor, é necessário que se refaça todo o processo de audiência, participação de todos. O processo que está sendo feito agora tem que fazer tudo novamente. Se tiver que mudar o A para B, ele tem que ter, porque o plano diretor ele se tornou participativo, porque houve muitos problemas do plano diretor unilateral. A prefeitura veio, fez o que ela queria fazer, e colocou isso. Então, o Ministério Público, ele vem acompanhando, né? E aí o plano diretor participativo, ele tem que ter pelo menos a informação à população do que foi criado ali como minuto e tudo mais. E quem que pode participar dessas assembleias? Então, o plano diretor ele começou em setembro, outubro ali, né? Houveram as oficinas, foi divulgado em rádio, foi divulgado em site, existe um site do plano diretor, foi circulado carros de som e todos, eu não vou saber as localidades ao certo, mas foram para mais de 20 oficinas que foram feitas em todas as comunidades. Todas as comunidades tiveram, todos os distritos tiveram oficina, uns com boas participações, outras com menos representatividade, né? E aí foi pego as demandas com o pessoal e montado o texto do plano diretor. Excelente. Entendeu? Excelente. Então, aqueles postes que fica no meio da rua, aquelas ruas menorzinhas, né? Aquelas ruas que só passa um carro. Se você encontrar dois de frente, você tem que dar ré, isso aí acabou. Daqui pra frente, quando entra em vigor. E aonde se tem problemas detectados, o plano diretor ele cria essa possibilidade de intervenções, entendeu? E aí ajustes por exemplo, um poste no meio da rua. Todas as demandas dos bairros e das comunidades foram ouvidas, e aí permite que o poder público vá avaliando ponto a ponto e vendo a necessidade de adequação, né? Nós temos um problema em Barbacena muito grande de acessibilidade. Eu ia falar sobre mobilidade urbana. Por exemplo, Barbacena não tem trânsito. Se você comparar com BH, Juiz de Fora... Mas, curiosamente, agora perdeu esse posto. Mas, há pouco tempo atrás, Barbacena era um dos locais das cidades com mais número de carros por habitantes. Mesmo? Eu ouvi falar um negócio desse mesmo. Mas aí, por exemplo, você tem ideia como é que o plano diretor consegue resolver? Resolver não, pelo menos atenuar o problema da mobilidade urbana. Pontilhão, não tem muito o que fazer também, né? O problema é esse, né? Consegue? Tem paliativo pra resolver isso? Se for, vai ter que se cortar por volta da cidade ou alguma coisa assim, né? São dois processos distintos, né? São duas leis distintas. O plano de mobilidade ele é uma outra questão que auxilia o plano diretor. Mas... Uma lei complementar seria? Não, ele não é lei complementar, ele é um plano de mobilidade urbana. Só que caminha junto com o plano diretor. Caminha junto porque é a solução do crescimento da cidade, né? Isso daí os engenheiros de tráfego, o pessoal aí da consultoria construiu algo melhor, viabilizando a melhora do trânsito e dos fluxos de Barbacena, né? Foram encontrados alguns gargalos e existem as propostas. Algumas questões, se eu não me engano, já começaram até a ser testadas, algumas questões de semaforização. Algum tempo atrás testaram uns pontilhão no horário ali que passava, você não podia fazer o retorno em frente à Lupara. Você tinha que passar, descer o pontilhão, descer e subir a Avenida Bia Sorte, depois lá em cima. Eu lembro. Aí você ia pra onde sair. Mas não sei se isso vai ser resolvido dessa maneira. Aí o plano diretor, o plano de mobilidade ele é menos na minha área, mas ele vem propondo essas melhorias de fluxos, né, dentro da cidade.
Uma dificuldade que o pessoal encontrou, que a gente ouviu, eles não tiveram acesso aos dados do ônibus. Tem um conflito, um problema grande com o contrato de transporte coletivo. Então, muita coisa foi por estimativa e por solicitação ou por demanda da população. Mas os dados, de fato, de quantas pessoas saem daqui para lá, não conseguiu coletados. Existem algumas propostas de ônibus interbairros, que hoje não existe. Não, hoje é só tudo pro centro, todo bairro centro-bairro, né? Então, se a pessoa quer ir para um bairro do lado, ela tem que vir no centro e voltar para o bairro. É verdade. Né? Então, existem algumas propostas de ônibus interbairros. É verdade. Se você quer ir pro Antônio quer ir pro Boa Vista ou pro Caiçara, você tem que vir no centro, do centro você pega pra lá. É verdade. Você quer ir do Santo Antônio para Santa Cecília é a mesma coisa. O São José é a mesma coisa. Tanto o plano de mobilidade quanto o plano diretor, eles criam ações de curto, médio e longo prazo. Entendeu? Ações de curto prazo até 2 anos, ações de médio prazo para 5 e ações de longo prazo para 10. O que a população pode ter certeza é que o plano diretor é para beneficiar. Ele não vai trazer. Essa é a ideia. Muito legal. Show de bola. Agora o seguinte, vamos passar então para uma área bem interessante também, que é a parte da construção civil, né? Porque tanto o Jefferson quanto o Diógenes aí atende aí essa área, né? Vamos falar pro Diógenes agora. Diógenes, fala para nós, como que a agrimensura é aplicável na construção civil? Hoje na construção civil aí, né, eu costumo atender 2 situações específicas. A primeira delas é antes de se iniciar a obra, né, que a gente tem valorização, né, do imóvel. Às vezes o imóvel está com as medidas imprecisas na matrícula. Às vezes a matrícula é precária, não possui uma caracterização correta, né, do imóvel. Então é preciso fazer o levantamento do imóvel, fazer a retificação de área do imóvel junto ao cartório, certo? Que precisa, é lógico, da aprovação da prefeitura e depois é levado. Isso daí é importante para quê? Na hora que você vai fazer um projeto, você precisa fazer o projeto em cima da área real, né, do seu imóvel. Verdade. Que é, inclusive, uma exigência da prefeitura. Você faz um projeto, por exemplo, 60 por 60, mas lá na matrícula, vamos supor que o seu imóvel está menor. 50 por 50. Como que a prefeitura aprova isso? Está pedindo uma aprovação de um projeto que tem 60 por 60 de construção numa matrícula que tem 50 por 50. É a mesma coisa ao contrário, quando acontece alguma coisa, né, esdrúxula. Certo? Então, essa é a primeira, antes mesmo da construção, é um primeiro ponto que precisa ser observado em relação ao imóvel. Legal. Dentro desse assunto mesmo, como que eu sei que a matrícula do meu imóvel está já nesses moldes, já regularizado, com vértice, com coordenadas, ou não? A matrícula de imóvel urbano, ela pode vir apenas com as medidas, né? Que seria realmente a medida dos... Frente, fundo, lado? Frente, fundo, lado direito e lado esquerdo, né? Supondo um retângulo aí, certo? Ou então ela ser realmente já referenciada, ter os pontos já referenciados, né? Cada ponto, né, de vértice, né, da divisa do imóvel, ele possui uma coordenada. Que é o novo modelo hoje, né? Exatamente, mas assim, hoje em dia ainda se faz essa questão de lote urbano ser com medida. Ah, é? Hoje não é obrigatório, né? Só o lote urbano não, rural sim, é obrigatório. Rural 25, de referenciamento. Eu tava pensando que assim, já houve casos aí de, às vezes a pessoa tem 3 terrenos ali um do lado do outro, a pessoa tá vendendo um e aí? Qual que é qual ali? Hoje, quando você vai fazer para um lote, apenas a regularização de um lote, é até mesmo a exigência da prefeitura que tenha um georreferenciamento ali para saber onde que está localizado aquele polígono, tá bem? Mas a exigência mesmo de fato é para as áreas rurais. Mas eu fiz essa ilustração aqui. Como você diria? Por exemplo, eu tô pensando num loteamento mais antigo, que é só medida, não tem georreferenciamento. Tem ali 5 lotes, eu tô vendendo o lote 16, dentro daqueles 5 ali, em volta daqueles 5. E aí, como que a pessoa tem como localizar que aquele ali, específico? Fala aí para quem tá nos ouvindo. Quando se trata de um loteamento que já tem um tempo que foi estabelecido e muitas das vezes é baseado numa planta, sem coordenadas, com medição precária e tudo mais, na minha opinião, o melhor a se fazer é
se você está delimitado pelos dois lados, é realmente fazer uma medida do que se tem ali entre de real que ainda existe, tá certo? E existindo área suficiente para todo mundo posicionar da melhor forma possível para que todo mundo continue com o seu lote lá em perfeitas medidas. O que muitas vezes acontece é que existe um imprensamento dos lotes. Então, por exemplo, tem o primeiro e tem o último, aí tem 5 ali no meio. Aí quando o primeiro desses 5 ele vai pôr o dele, ele joga o dele com 12 metros de frente, que é um... E que acontece, padrão, antigamente. Então ele vai jogar com 12, aí o outro vem com 12, aí quando chega no último lote, lá que tá prensado, tem 8, 10. Isso acontece muito. Isso é verdade. E aí, assim, o erro a gente não sabe o que aconteceu. O erro foi de algum daqueles 5 que foram marcando, dos 12 em 12, alguém pôs mais, ou o erro foi antes, não tinha realmente a medida ali. Então acontece muito do lote realmente que fica por último, ele ficar encaixotado lá e menor do que as medidas reais. Então é possível então a gente medidas reais não, né? Desculpa, as medidas de projeto do lote. Sim, sim. Então essa é a melhor maneira. A melhor maneira é, se eu tô comprando um que não tem ali um georreferenciamento, é eu pegar lá da ponta do primeiro e medir na rua, por cima de um projeto, né, da prefeitura ali, que já tá na prefeitura, e você ir medindo um a um e certificar qual que é aquele número 6 que você está comprando. Exatamente. Essa é a melhor maneira. Ver como que tá a distribuição geométrica ali, tentar posicionar o seu lote lá da melhor forma. Se você não tiver, claro, referências, né, para partir de uma referência, chegar exatamente onde é o seu lote. Mas imagina, você tá comprando o lote 3, ou não, lote 4. Aí o lote 1 pegou 1 metro, o lote 2 pegou 1 metro. E já tá construído. Aí o pessoal sabe que isso aí acontece, né? O que mais acontece. Terreno é um perigo. É muito complicado terreno de esquina, porque às vezes a própria rua, antigamente as ruas não eram bem delimitadas dos eixos. Aí a rua foi sendo construída, aí a prefeitura foi lá, fez a manutenção, aí puxou um pouquinho. Você se consolidou uma rua já 1 metro, 1,5 metros para dentro. São diversas situações que isso acontece. E além do mais... Às vezes não é por má fé. Aí o cara construiu na medida dele, aí o outro também construiu na medida dele certinho. Aí quando vê, você mede todo mundo tá certo, você tá... Igual a gente falou. Lá atrás alguém errou. Mas... Se é o da esquina, ainda tem um recuo obrigatório, ferrou. É isso que sempre se é falado assim, né? Exerça a posse do seu imóvel, né? Porque se você deixa sem posse, pode acontecer alguma coisa ali no meio do caminho, realmente vai diminuir a área. Um conselho que eu gosto sempre de dar, se adquirir um terreno, pelo menos uma divisa, né? Estável ali, uma cerca, né? E aí você já tem um controle do que de fato é seu. E a partir do momento que você não colocou, o outro ali também não sabe qual que é a limitação dele. Isso é verdade. E depois que a coisa já está estabelecida lá, é muito difícil você... Não tem como você... assim, se passou 5 anos já não é mais seu, entendeu? Mas mesmo assim... E, infelizmente, se ele errou 1 metro, que seja igual você comentou, Marcelo, e o cara já mora lá... Não tem jeito, o cara subiu o muro, Você pode ir inicialmente até contra a pessoa, mas se levar um tempo não vai dar em nada. Olha, exatamente, é procurar briga à toa, entendeu? Então, assim, exerça a posse do seu imóvel, deixe ele cercado e tome conta, porque a partir do momento que você abandona o imóvel, para parte dele sumir, pouco custa. Não, isso é verdade, eu concordo. E essa foi a primeira aplicação que você falou da agrimensura na construção civil. Tem quais outras? A outra atividade que a gente exerce é na questão de locação de obras, né? Então, você tem o projeto da obra, aí em cima daquele projeto, principalmente projeto de fundação, são feitos eixos, né? Para orientar realmente a construção e o posicionamento da construção dentro do lote. E aí, a partir disso, né, se faz uma medição do lote, de preferência faz o projeto em cima daquela medição, depois se volta a campo e faz a locação, né, desses eixos para que a implantação da construção se oriente a partir desses eixos e a construção saia perfeitamente de acordo com o que está em projeto. Essa atividade é muito importante. Eu uso muito do trabalho do Jorge, principalmente obras grandes, né? Porque obras pequenas ali fica tranquilo de um gabarito, um profissional bem habilitado, um pedreiro, um mestre de obras, atuar ali e fazer, né? Executar essa locação de obra. Agora, para obras grandes, onde você tem eixos grandes,
isso é muito sério. Porque se você erra algum centímetro ali Dá uma naquela diferença. locação, ele pode representar metros lá na frente. Exato. E aí você entortou um prédio, colocou ele totalmente. A angulação de é um forma perigo. errada. Você erra o ângulo ali, E aí você tá errando 3, de repente você tá errando 2 metros, entendeu? Então é um investimento que vale a pena. Você evitar um problema no futuro que você não tem como corrigir. Isso é verdade. E pensando hoje uma obra que você tá tocando grande, eu não sei se a gente pode falar, né? É do Filipão aqui, que é da Menf, não é isso? São as obras da Lacra, Menf e da desculpa. Lacra. As duas? As duas. Interessante. E que com certeza exigiu desse trabalho do Diógenes, né? No início, o uso de engenheiro agrimensor para iniciar as locações, sim, com certeza. É importante. Quando, é igual o Jefferson falou, quando você já tem um lote bem definido, alinhamento, né, perfeito nos muros, um lote mais esquadrejado, a pessoa até consegue fazer, né, uma locação ali com gabarito e tudo mais. O problema é quando você tem um lote irregular, lote com que a divisa não é linearizada, né? Tem um dente no meio da divisa, aí tudo isso já vai dificultando. Desnível muito Nossa, é grande. verdade. Desnível muito grande que engana, desnível engana muito, entendeu? Você olha assim, eu acho que tem Tantos metros. 3 metros, quando você mede tem 8. Nossa. Entendeu? Então, assim, Faz sentido. planimetria, a altimetria, ela engana bastante, assim. Tem que fazer, né? E beleza, show de bola. Agora sim, vamos pegar outros assuntos também mais simples também, até porque o pessoal que nos ouve, os assuntos mais simples acaba Atraindo mais. Mais atenção aí. Isso. Vamos falar sobre retificação de área, Diógenes. Como funciona hoje? Eu preciso de fazer uma retificação de área. Quando eu preciso de fazer a retificação de área e o que eu tenho que fazer? E aonde que é aplicável? Bom, a gente tem as duas situações de retificação de área que é tratado, é similar, mas é tratado de forma separada, que é a urbana e a rural, certo? Esse é o primeiro ponto. Na urbana, a gente vai seguir, basicamente, diretrizes do município, certo? E você vai precisar dela quando a medida real, né, do seu imóvel, ela não coincide com o que realmente está registrado, né, na matrícula do imóvel. Certo? Então você vai precisar fazer uma retificação de área. E aí essa retificação de área, ela consiste, né, no levantamento do imóvel para a conferência das medidas. E depois disso é feita uma planta onde se indica as medidas do imóvel, os ângulos, né, ou as coordenadas e os confrontantes. Feito isso, vai ser o que vai precisar do quê? Da anuência, da mesma forma que a gente comentou lá da retificação de área no rural, da anuência dos confrontantes. Então, suponhamos, eu preciso fazer a retificação. Não acho um dos confrontantes. Não continua. Bom, existe alguns mecanismos para você resolver essa questão. Certo? Se você não acha um confrontante e sumiu, não existe mesmo. Se ele se recusou a assinar ou algo do tipo, você pode fazer uma notificação em cartório, certo? E ele não tendo nenhum motivo, né, legal para impugnar o seu processo de retificação e não se pronunciando, o processo vai seguir, tá bem? Agora, se você não conhece, não sabe quem que existe o que a gente chama da publicação em editais, né, que faz a publicação nos jornais em busca daquele confrontante, certo? Essa eu não sabia. Legal. Exatamente. Aí a partir do momento que aí tem um tempo, né, faz a publicação, tem um tempo, publica em alguns meios de comunicação. E o não aparecendo o confrontante, o processo vai seguir. Então essa é a forma legal que tem para se resolver quando você não tem conhecimento de um dos confrontantes. Só realmente, pro urbano, para o rural também dá para fazer? Para o rural também, para os dois dá para fazer isso. Legal. Isso, assim, é uma forma que você resolve o problema, mas torna também o processo mais burocrático, certo? Não é um processo simples, solicitar uma publicação, tem o tempo, no mínimo acho que 30 dias. Circulação dele, né? Exatamente. Então, assim, vai causar uma onerosidade de tempo ali, né? Vai delongar o processo. Tá? Mas você consegue, né, por esse meio, resolver o problema de não ter notícia de um dos confrontos. Bacana. Então, retifiquei a área, resolvi meu problema urbano, quero iniciar minha obra. E aí, Jefferson? Qual que é os passo a passo para eu iniciar minha obra e regulamentada bonitinha?
O ideal é toda obra regulamentada, né? Porque aí você tem a garantia de estar no processo certo e você vai conseguir lá na frente deixar junto ao cartório 100% regular, até para você fazer uma a valorização venda, do imóvel também, fazer né? a questão da valorização do imóvel, porque no final você vai estar com uma casa toda regular junto aos entes necessários. Cartório estando tudo certo, a matrícula estando certa, a retificação de área feita, aí você tem que ir em busca de um engenheiro ou principalmente de um arquiteto para fazer, né, para montar o projeto da sua casa. Né? Esse é o primeiro passo que todo mundo precisa poderia procurar, né, para pegar e fazer aquele projeto. Né? A gente chama de projeto legal, que é um projeto que ele vai atender às normas da prefeitura. As normas elas vêm no Código de Obras, principalmente. Todas as diretrizes que o município exige para Construção. para elaboração do projeto arquitetônico, né, do projeto legal, e aí submeter esse projeto à aprovação da prefeitura, certo? Demora o processo? Aí vai depender do seu projeto, do seu arquiteto, do seu engenheiro, né? Os dois têm a possibilidade de fazer esse projeto legal, e aí é um trâmite de cada profissional, né? Mas na média, aí uma casa boa, né? Sem muito... não muito grande, uma casa normal nossa aqui, né, da cidade. 100 metros quadrados. 100, 150 metros quadrados ali. 3 meses, 2, 3 meses, tem um projeto bacana, bem desenvolvido, Aprovado. sem pressa. Certo. Isso, aí você vai submeter esse processo, né? Tá. Falando do projeto como um todo. A prefeitura, de trâmite legal dela, após o protocolo, né? Estou com o projeto pronto, a documentação do cartório pronto, entrei na prefeitura, aí a prefeitura tem 30 dias para te dar resposta do seu projeto. Entendeu? Então tem 30 dias para correr os trâmites internos e te dar o primeiro parecer do projeto. Olha, o seu projeto está ok, seu projeto não está ok. É muito importante dizer que na prefeitura existem duas possibilidades do projeto, de protocolo do projeto. A primeira possibilidade seria somente uma aprovação de projeto, né? Então ela só vai exigir esse projeto legal com as documentações do proprietário e uma ART ou RT, se for de arquiteto, do elaborador do projeto, né? E aquilo dali tem um responsável técnico por trás daquele projeto, e aí você aprova o projeto. Se aquele projeto você já tem um anseio de uma execução imediata, né? Assim que aprovar, eu já quero começar a construir a minha casa, você já apresenta para a prefeitura quem vai ser o responsável técnico pela execução do seu projeto. Entendeu? E aí pode ser a mesma pessoa que elaborou ou um outro profissional contratado. Certo? E aí, assim, a partir dessa devolutiva da prefeitura, vai depender de como o seu projeto tá. Se ele tá beleza, aí é só aguardar a liberação do alvará de construção, e aí você tá apto a começar a sua obra. Mas é o seguinte, cara, tô achando tudo muito caro, não dá pra mim, cara, eu só quero levantar minha casa. E aí? Então, eu não quero ter engenheiro comigo, não quero ter arquiteto, não quero ter nada, eu só vou levantar a parede. Aí o vizinho, nossa, diz que vai lá e liga, vai na denúncia. Como é que tá hoje? Porque hoje em dia tem algumas leis regulamentadas, né? Loteamentos novos agora, construir sem ter o engenheiro, sem ter a aprovação da prefeitura. Na concepção, isso não deveria existir, tanto por meio de quem faz, né, porque é um método, um processo que não é legal, né, mas a gente sabe que muitas pessoas não têm a realidade de arcar com tudo isso, né, e a prefeitura ela precisa fiscalizar. Nesses loteamentos novos, isso é mais fácil de se fiscalizar e a prefeitura de fato faz. E o CREA também, que é o órgão fiscalizador do... Tá rodando pra todo lado aí agora. O barrinho dele vai pra cima. Roda pra todo lado. A cada 3 meses eles fazem o que eles chamam de blitz, vem outros inspetores de outros lugares para ver se de fato as obras estão com responsável técnico com 2 objetivos, né?
de saber se as obras estão ocorrendo de forma legal, se elas estão respaldadas por um responsável técnico, para lá na frente não ter problemas aí que a gente sabe de construções mal executadas, com estruturas subdimensionadas, que podem oferecer risco e problemas de salubridade também. As duas questões, tanto riscos à vida quanto questões de salubridade, que a gente sabe que por muitas vezes ficam comprometidas. E aí a fiscalização da prefeitura ela também tem essa função de tornar todas as obras regulares, para ela poder sempre tentar da melhor forma possível, com todas as limitações que se tem no poder público, de organizar o crescimento e tudo mais dentro da cidade. Então eu tô vendo o seguinte, se eu quiser fazer igual antigamente, só levantar minha casinha mesmo sem olhar pra trás, agora é multa. Agora é multa, embargo, né? Tem um conhecido meu aí que tava subindo uma casa aí que tava subindo só na fé mesmo. E pegou lá o CREA, embargou, colocou placa e embargou mesmo. Só na fé. Só na fé mesmo. O CREA hoje ele tem mais atuação de inspeção e de multa. Tem uns 2 anos mais ou menos que eles estão jogando mais, entrando mais incisivo nas fiscalizações. Uhum. A prefeitura, ela se encontrava muito deficiente dos mecanismos de fazer essas fiscalizações. Então, tinham os fiscais rodavam e tudo mais, mas os mecanismos de exercer, de fato, o poder de fiscalização, eles eram deficitários. E aí, assim, sofreu um embargo, mas qual que é a consequência desse embargo e tudo mais? E aí, agora, com toda a reformulação que está havendo lá dentro, a intenção é tentar tornar isso melhor, né? E assim, é um custo, né, de certa forma, mas de fato também é tentando dar uma segurança melhor para todos, né? Na verdade é um investimento mesmo, porque esse cálculo estrutural aí, isso traz uma facilidade muito grande para quem está executando a obra. E o mais interessante é que muitas vezes as pessoas não acreditam tanto nisso, mas eu já fiz alguns comparativos, já mostrei para algumas pessoas. Muitas vezes as pessoas gastam mais do que o preço de um projeto para fazer uma casa sem o devido projeto. Verdade. Isso também evita ter os barracos, né? Um subir em cima do outro, edificações mal planejadas, evita. Porque a prefeitura não vai aprovar um projeto onde tem vários barraquinhos. Então, melhora também até a visibilidade dos imóveis e a valorização. Isso é verdade. É isso aí. Show de bola. Então vamos voltar pro Diógenes agora. Diógenes, vamos lá. Cara, tô com um problema na minha área rural. Na verdade, não é nenhum problema. Vamos dizer, minha matrícula ela é muito antiga, tá atrelada a outros imóveis ao lado. O que eu preciso de fazer para criar uma matrícula e separar só a minha parte? E qual o processo? Eu tô te perguntando com palavras mais simples, mas é nítido. Vamos lá. Sim, hoje se você tem uma área que ela tá em condomínio, né, que a gente chama, ou seja, dentro de uma matrícula existe mais de um proprietário, né? Então, um imóvel ele é subdividido, né? De vários proprietários. Isso acontece muito por uma questão, por exemplo, de herança, certo? Quando né? Antigamente não, né? Existiam mais pessoas numa família e aí quando, né, os pais morriam e e havia posses, né, de imóveis. Então, aqueles imóveis eles ficavam para 4, 5, um número de filhos da família. Isso gerava um condomínio, certo? E aí, nesse condomínio, muitas das vezes, nem todo mundo quer sair do condomínio. Eu não quero gastar dinheiro com isso agora. É o que acontece. Eu não quero gastar dinheiro com isso agora, não vou sair. E antes a gente poderia resolver esse problema, né, com a divisão amigável entre as partes. Tá? Então, já existia um instrumento que possibilitava a regularização disso, que era a divisão amigável. O que exige uma colaboração de todo mundo. E muitas das vezes nem todo mundo dentro de uma matrícula quer colaborar. Então, para isso foi criado o instrumento que a gente chama hoje de extremação. Consiste no quê? De você regularizar a sua parte e quais são as vantagens da extremação? Você vai conseguir sua matrícula única lá do imóvel, tá bem? Você não depende, né, de todas as pessoas da matrícula para fazer a extremação. E você não depende também de apurar a área total do imóvel. Você precisa apurar só o que realmente pertence.
Então, a extremação ela pode ser feita tanto em imóveis rurais quanto em imóveis urbanos. Da mesma forma. E aí vai seguir praticamente como um processo, né, de retificação de área. A diferença é que você vai precisar de uma escritura de extremação que vai ter que ser lavrada em cartório de notas. Cartório de notas, certo? E quais são os limitadores para a extremação? As exigências aí são o quê? No mínimo 5 anos de posse, o imóvel ter suas divisas bem delimitadas. Isso daí são algumas das exigências feitas para que você consiga fazer a extremação. Então a extremação ela veio o quê? Para facilitar a regularização dos imóveis, né? Que todo mundo, se você tem um imóvel, você quer ser dono da sua parte separadamente de fato, ter suas dívidas bem estabelecidas. Então, isso acontece muito também com familiares, né? Aí o pai tinha um terreno maior, aí fica um pedaço filho, um pedaço a filha, torna isso regular. A extremação ali de forma fácil faz essa... Falando de imóvel urbano, tem o módulo mínimo urbano para a pessoa extremar? Eu tenho um pedaço de 50 metros lá. Eu consigo extremar esses 50 metros? A legislação federal ela fala de 150 metros quadrados, é 5 por 20. 125, né? 5 por 25. Isso urbano. Urbano. Essa é a legislação federal para parcelamento do solo urbano. Então, se eu né? tiver lá dentro, só tem 50, 70 metros, eu não consigo extremar. Não. Aí vai pro vai para REURB. Né? Tem outras formas aí de se fazer. Mas a princípio não, você não conseguiria extremar. Legal, aí é o seguinte, fiz a extremação lá do meu terreno rural, aí teve um primo meu que tava dentro da mesma matrícula, decidiu vender pra mim. E aí, eu fico com 2 matrículas, qual que é a melhor maneira? O que eu tenho que fazer? Eu fico com 2 matrículas, uma colada com a outra, eu uno, qual que é o processo que você recomenda? O que você pensa? Aí, se você já tem 2 matrículas separadamente, as 2 estão regularizadas, eu acho que o melhor é você continuar com as 2 matrículas. Você não precisa fazer um remembramento dos imóveis se você já tem as 2 matrículas e não tem uma finalidade para aquilo sendo um todo. Por exemplo, você tem 2 imóveis urbanos e você vai construir uma casa que pegue os 2. Você vai precisar de fazer o remembramento nesses casos. Entendeu? Agora, você não vai usar o imóvel para a construção da casa, a edificação. Vai ser apenas um imóvel. Não vai ter necessidade, provavelmente, de você fazer o remembramento. Da mesma forma, no rural também, eu acho uma desvantagem você fazer o remembramento sem necessidade. Porque se o imóvel já está parcelado, aquilo é um benefício para você. Se você resolve vender, né, uma parte do imóvel já está desmembrado. Agora, se você for dar uso para eles de forma conjunta, aí tem que remembrar. O processo de remembramento. Ou unificação, né? Show de bola. E na parte também do desmembramento, quando você precisa desmembrar um imóvel, né? Tratando de imóvel urbano, vai ter que seguir as diretrizes de imóvel urbano. Tá bem? Tratando de imóvel rural, vai ter que seguir diretrizes de imóvel rural, que é a fração mínima de parcelamento, né? Vamos FMP. Qual que é, então, as diretrizes do imóvel urbano e rural? A FMP na nossa região é 2 hectares, certo? A do urbano, eu não tenho certeza de quais são as medidas do urbano. As medidas mínimas, não. Legal, entendi. Urbano. Show. Vamos lá. Acho que tem uma pergunta que eu acho que muita gente tem. Acho que o Gerson vai conseguir responder pra gente. Qual a melhor topografia para construir? Aclive ou declive? Eu acho que é uma pergunta geral, né? E aí, o plano? O que você fala aí de custos e etc? Isso tudo vai vir em conjunto com uma série de fatores, né? A pergunta ela veio, não é que ela veio incompleta, mas ela precisa estar mais detalhada, né? Tipo, é o seguinte, assim, você quer um custo-benefício? Qual que é o tipo de projeto que você quer ter naquele terreno? É uma casa? É um predinho? Um prédio pequeno? Um prédio grande? Tudo isso tem que ser analisado. Vamos falar em casa. Vamos falar em casa. Né? Uma casa. Se for uma casa térrea, o melhor terreno é um terreno térreo. Né? Mas se já houver uma perspectiva de fazer uns dois andares, aí tem que se avaliar um declive, talvez seja melhor. Por quê? Geralmente um aclive ele envolve retirada de terra.
sempre numa obra, movimentação de terra é dinheiro. É caro e é algo que, assim, não agrega... Dinheiro que você não vê, né? Você e não agrega valor dentro da sua propriedade. É verdade. Mas se você... o seu projeto ele te pede isso, seu terreno é em aclive, quando a gente fala que a gente olha para o terreno tem um barranco, isso é um terreno em aclive, né? Ele vai te exigir um desaterro. O processo de terraplanagem é caro, né? Agora, se você vai ter uma casa de 2 andares, talvez você possa aproveitar um declive, né? Mas o ideal em casa é um terreno pouco inclinado que te permita ali 2 andares, que aí fica uma casa interessante aí a partir de uns 150 metros. Abaixo disso, acaba que a maioria são casas térreas, né? Abaixo dessa metragem. Tá, então deixa eu colocar uma outra situação. Eu quero construir uma casa de 120 metros, com 3 quartos, uma suíte. Uma casa padrão, certo? Qual que é o que vai me trazer o melhor custo? Independente de ser 2 andares, se é 1 andar, eu só quero construir e aí pensando tanto no térreo, o aclive e o declive. Seria uma casa com um mínimo de declividade. Declividade. Seria o ideal, entendeu? Primeiro o térreo fica mais barato. O térreo não, o plano. Isso, o terreno plano fica mais barato. Isso. Ou né? que te exija um mínimo de aterro ou desaterro, entendeu? Certo. Agora, se você tem um declive, que é quando você olha e tem um morro para baixo, né, uma descida no seu terreno, tem uma possibilidade de aproveitamento. Bom, entendeu? Mas eu vou ter que bater 2 lajes. Mas você vai ter que bater 2 lajes. Tá, entendeu? Agora, se você vai fazer um sobrado, o terreno em aclive para cima, né? Ele talvez seja melhor. É muito relativo e empírico afirmar isso. Porque depende do tamanho do terreno, entendeu? Se for um terreno pequeno para uma casa desse porte, isso vai impactar. Mas, no geral, a minha avaliação, movimentação de terra acaba saindo mais caro do que uma estrutura. Então, peraí. Essa informação é importante. Então, movimentar a terra é mais caro que bater uma laje a mais? Analisando caso a caso, mas quando se exige de forma clara que se tenha um aterro, desaterro ou uma estrutura, geralmente a movimentação de terra ela sai um pouco mais cara. Interessante. Então não movimente terra. Entendeu? Mas assim, geralmente, qual que é a minha orientação na maioria das vezes? Para terrenos residenciais de casas, né, de residências unifamiliares, tentar não ter esse tipo de necessidade. Não, tanto de aterro, desaterro, quanto de ter que fazer 2, 3 estruturas, que a gente sabe que aqui em Barbacena tem terrenos aí que você precisa fazer 2 andares, 3 andares de estrutura para você conseguir construir uma casa. Se tentar usar isso. Deixa para empreendimentos, para prédios, essas coisas utilizarem, porque aí se existem algumas formas de se beneficiar desses desníveis. É verdade, prédio com certeza, né? E aí é uma dica para você avaliar uma compra de terreno. Então, é isso mesmo, exatamente essa é a ideia da pergunta, né? Achei interessante, eu acho que ponto de vista, valeu muito a pena aí a gente entrar, né? Show de bola. Tem mais alguma pergunta aí? Uma colocação aqui, realmente, em relação à extremação, é importante destacar que na extremação urbana é preciso observar também a questão do imóvel ter frente para a rua, né? Rua urbanizada. Nossa, isso é um grande limitador aí. E tem um tamanho mínimo ou não? Tem a frente mínima, eu não sei te falar ao certo o valor não, mas tem a fachada mínima. Pelo que eu tava, se eu não me engano, acho que era 10 metros de frente, mas agora eu não sei se para extremação, mas eu sei que hoje o loteamento novo é tudo 10 metros de frente, né? É isso? Loteamento novo, diretriz, é isso. Show de bola. Jeff, tem uma pergunta, voltando um pouquinho lá no plano diretor. Acho que a gente fez outro dia, mas vou fazer de novo, pessoal, que vai ficar gravado. Outorga onerosa. Explica pra gente, 7 cabeças, que movimentou o mercado imobiliário
O que é primeiro? Vamos lá. A auto-onerosa, ela é um dos instrumentos, né, uma das leis complementares do... Não, uma das aplicações dentro do plano diretor, onde o município, ele pede uma contrapartida de determinados locais de construção para investir em infraestrutura para o próprio local ou destinado a áreas de expansão, né? Na cidade causou um certo tumulto porque a primeira minuta de lei que saiu, né, para ser avaliada, ela saiu com uma série de ponderações e equívocos, de fato, e estava um negócio absurdo, né? E aí, para você poder construir prédio, né? Porque o pessoal estava preocupado, não vou poder construir mais prédio na cidade nossa. As oficinas técnicas foram muito boas, tiveram uma participação bem muita participação da comunidade, né? Porque houve uma preocupação grande com relação ao primeiro texto que tinha saído, né? E aí algumas delimitações foram ajustadas, né? Para que ocorresse de forma melhor. Eu acho que ainda não saiu a fórmula final de cálculo da outorga. Mas em consideração que a Câmara ainda tem que aprovar tudo isso, depois. Quer dizer que... E é o que eu tenho falado com a maioria das pessoas. Não vai vir uma lei, uma minuta de plano diretor muito louca ou com exigências muito grandes, porque isso precisa passar pela participação e pela aprovação de uma maioria. Não vai, lógico que todos não vão concordar, porque isso não existe em lugar nenhum, né? Onde tem duas pessoas pensando, já tem uma concordância 100% ali, né? E aí a outorga onerosa, quando a gente fala em construção dentro do plano diretor, ele estabelece a lei de uso e ocupação de solo, ela vai vir estabelecer algumas limitações quanto ao coeficiente de aproveitamento, que é uma fórmula de cálculo do que eu tenho potencial de construção dentro de determinado terreno, entendeu? Então, assim, se eu tenho um terreno de 300 metros quadrados, se eu tiver um coeficiente básico de construção de 2, por exemplo, eu vou poder considerar 600 metros de área computável. Não é área construída. Isso é importante dizer, porque às vezes a pessoa, então eu só posso construir um prédiozinho de 600 metros quadrados. Não. Esses 600 metros quadrados de área computável, de uma forma simples de entender, mas com muitas ressalvas, é basicamente a área útil. A área que se aproveita, por exemplo, dentro de um prédio, dos apartamentos. Então, se tira os halls de acesso, garagem, varandas até determinados tamanhos, área de lazer, um pavimento. Então, isso tudo é deduzido do coeficiente de aproveitamento. Então, esse coeficiente basicamente é de área computável. Aí tem toda uma dentro do plano diretor, tem todas as exceções que você deduz da sua área construída total, né? Beleza, então esse é o nosso coeficiente básico, que é até onde você pode construir sem nenhuma contrapartida para o município. Se você quiser construir mais... E aí o coeficiente, se você tem um mínimo, o básico e o máximo, certo? E aí o máximo é onde você pode chegar a sua construção ao máximo. Mas a partir do básico, o município te exige uma contrapartida financeira para ele poder investir em infraestrutura para que o seu empreendimento não fique defasado, ou também para enviar para outras obras na cidade de infraestrutura. Entendeu? A grande questão a outorga onerosa, ela vai para toda a cidade? Não. Onde geralmente é aplicada, e principalmente, são nos eixos de verticalização, nas áreas onde se precisa ainda de melhorias de infraestrutura para que aquilo se desenvolva melhor, né? Então, não é em todo lugar. Vai de acordo com o quadro da lei de uso e ocupação de solo, delimitou ali. Então, tem locais que não precisa ficar em pânico. Os construtores da cidade não precisam estar em pânico. É um desafio novo, né? De fato, onde nunca se teve um plano diretor, uma orientação. Na verdade, é uma organização urbanística da cidade. Nunca existiu nada do tipo. Sempre se pôde construir de qualquer jeito, né? É um desafio.
não pode ser olhado exclusivamente para a parte urbanística, tem que olhar para o desenvolvimento da cidade, né? Então tem que achar esse meio termo. E a gente também, como construtor, a gente tem que pensar que a gente quer melhorar a nossa cidade. Melhorar o nosso dia a dia, o nosso viver, né? Tanto na parte urbanística, beleza, estética, a parte de mobilidade, a parte ambiental também, que é muito importante, entendeu? A grande questão é essa. São fatores que vão contribuir para uma boa convivência. Sim. E aí, assim, e outra, a outorga onerosa, ela vai depender do Poder Executivo, entendeu? Então, assim, o instrumento, ele tá lá. Se ele vai ser aplicado ou não, isso daí vai estar na mão de quem tiver na prefeitura municipal. Né? E a gente tem vários exemplos aqui do entorno de cidades que até hoje tentam colocar a outorga onerosa em uso e não conseguem. Por quê? Muitas das vezes são outorgas que estão fora da realidade. Né? Você pode ir de fora, por exemplo, até hoje não se vê. Até porque se vem algo muito fora de uma realidade palpável, até mesmo o Ministério Público vai vir questionar. Entendeu? Então, assim, se vier a existir, ser de fato utilizado como instrumento, em alguns lugares, e está sendo estudado uma reformulação para que seja uma contrapartida justa e palpável. Isso que eu ia perguntar, existe alguma fundamentação nacional, né, em alguma lei nacional para essa... Ela é um instrumento complementar, né, previsto no Estatuto das Cidades. Entendi. Outorga onerosa, direito de... Não é que a Prefeitura de Barbacena... Não. São todos os mecanismos previstos pelo Estatuto da Cidade. Né? São vários os mecanismos para ajudar a cidade a se desenvolver. Outra pergunta. IPTU progressivo vai ter? O que é isso? O que significa? Vai existir isso no plano diretor se ele for aprovado? O IPTU progressivo caminha na mesma direção da outorga, né? Ele é um mecanismo previsto pelo Hoje plano diretor. Né? Não tem. E o que é o IPTU progressivo? O que é e o que impacta no pessoal? O IPTU progressivo, ele também não é algo que vem para ser aplicado compulsoriamente em toda a cidade, por exemplo, né? Mas onde principalmente se aplica o IPTU progressivo? Em áreas que é vantajoso para o município desenvolver, em termos de construção, de comércio, de hospital, seja lá o que for. E aí, muitas vezes, quando não existe esse mecanismo do IPTU progressivo ou algo similar, é a especulação imobiliária. Então, muitas vezes, as pessoas possuem aquele imóvel e ali fica, né? A gente tem um terreno vazio lá que não tem... São muitos terrenos aqui no centro de Barbacena, por exemplo, que estão ali por 20, 30, 40 anos, cheio de empreendedores querendo dar sentido àquilo, e a pessoa ali não faz tanto questão ou falta para ela ter aquela venda, ela fica com aquilo até que um dia ela talvez resolva dar sentido e uso. Isso atrapalha o mercado imobiliário, né? Atrapalha o crescimento da cidade. Né? E aí, de que forma o IPTU progressivo vem? Eu não vou... Isso vai estar na lei, assim, por alto, né? O que eu estou falando aqui é mais a ideia, né? Que é mais para o pessoal entender. Ali, em determinadas áreas onde se possa ser aplicado, foi entendido que ali cabe a aplicação do IPTU progressivo, anualmente esse IPTU aumenta 5%. Vai aumentando 5%, se não me engano, até 30% do valor venal do imóvel. Então, a pessoa tem que dar pelo menos uma utilização com um coeficiente básico de aproveitamento para aquele local. Show de bola, isso vai melhorar demais. Assim, depende do ponto de vista, né? E depende de onde vai ser aplicado. Mas geralmente são em áreas mais centrais, são em eixos de crescimento, mas normalmente onde a gente olha essa aplicação são principalmente áreas centrais. Quem não vai gostar são os donos dos terrenos que estão deixando esse parado aí. Tem 30 anos parado. Mas a cidade, os construtores e nós do mercado imobiliário vamos amar. Né? Que agora vai trazer giro, né? Etc. É ótimo. É o seguinte, outro assunto aqui, não sei se vocês estão por dentro, que é algo muito recente, a gente até conversou rapidamente aí, lei de chacreamento. E aí, cara, o que vocês pensam dessa lei de chacreamento? Vocês têm algum, já chegaram a estudar profundamente? Qual que é a visão prévia de vocês? Porque
É uma lei interessante, mas o que vocês acham? Vamos lá, Diógenes. Vamos lá. Você já chegou a adentrar mais nessa lei ou ainda tá mais superficial? Na verdade, já fiz algumas análises de leis similares de outras regiões, de outras cidades. Certo. A gente recentemente ficou sabendo daqui de Barbacena, ainda não entrei muito a fundo. Uhum. A minha opinião é que ela vem para realmente trazer uma possibilidade de regularização para esses tipos de empreendimento, né? Que é uma tendência hoje, meu ver, né? No mercado imobiliário. Muita gente quer morar na cidade, mas quer ter final de semana ter um sítio lá para ir. Às vezes se tornava Inviável, né? Para 20 mil metros quadrados de terra, né? Exatamente. A pessoa às vezes não tem condições, né? De ter 20 mil metros quadrados, nem quer ter, né? Porque às vezes não quer ter um serviço, né? Cuidar de 20 mil metros, tá ligado? É verdade. É verdade. A gente vê lá a pessoa falando que tem uma chácara, acha que vai descansar e tá lá. Chácara. Então, assim, você imagina, você compra, hoje a lei lá saiu pra 2 mil metros, o mínimo, né? Mas se você compra 2, às vezes a gente dá trabalho, imagina você comprando 20 mil. Rapaz, eu conheço quem tem 1.000 e reclama porque tem que servir demais, cara. Exatamente. Tem que servir demais. O cara vai lá pra descansar, comprou com o intuito de descansar, igual a gente tava falando aqui, e o cara trabalha pra caramba lá, cara, em 1.000 metros quadrados, o cara reclama, velho. Imagina 20 mil. Eu acho que é uma lei que tem tudo para beneficiar. Veio para regularizar, mas e novos? Você já parou para analisar ou ainda não? Não, quando eu digo regularizar, é regularizar o parcelamento do solo. Que já aconteceu e está concretizado ou Não. novos? Possibilidade. Ah, legal. Eu concordo muito com o Diógenes. Essa questão eu vejo que a gente tem que dar uso a essas possibilidades, né? Tanto urbanas quanto rurais, né? E essa questão de sempre facilitar mesmo para as pessoas que querem buscar um terreninho lá fora e não ter essa irregularidade, né? Porque infelizmente a gente acaba tendo muito ali, a pessoa vai, fecha, divide e não tem como regularizar porque a lei não permite. O chacreamento ele vem delimitar as condições mínimas de saneamento, de acesso, de água, para que aquela localidade sobreviva com condições adequadas, sem prejudicar o meio ambiente, né? E ainda dando a função total ali e tranquila para quem de fato adquirir aqueles terrenos. O meu ponto de vista também é esse. Vai facilitar muito aí. Poxa, eu quero ir pro rural, quero ter um sítiozinho, tem que comprar 20 mil metros quadrados, muitas das vezes, dependendo da área, é muito caro, né? Então, a gente poder comprar 2 mil metros regularizado vai ser ótimo. De cuidado, não, não tem condição. Então, acho que vai ser bem interessante sim aqui pro mercado. E a gente espera que isso realmente seja concretizado mesmo, né? A longo prazo. Um outro ponto também que é importante destacar é que, assim, apesar de sair dessa lei, né, que dá a possibilidade de regularização, também vejo que pelo lado da prefeitura ela não tem como ter muita atuação sobre esses chacreamentos. Então, realmente são estruturas independentes que têm que ter o seu comprometimento com destinação de resíduos e tudo mais, mas que vão ter realmente pouco ou nenhum apoio da prefeitura, certo? Ela não tem como atender isso, né? Isso aí não tem jeito. Então, assim, para a cabeça de quem compra isso, é importante ter noção que aquilo ali vai ser uma coisa particular que as pessoas do próprio chacreamento, tipo um condomínio, vão se responsabilizar. Entendeu? É isso aí. Por mim, então acabou as perguntas. Show. Excelente. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de tocar aí pra gente poder finalizar? Até palavras finais ou algum assunto que a gente não tocou? Agradecer primeiramente o convite de vocês, né? O privilégio de estar batendo papo com vocês. Esclarecendo as dúvidas geral. Esclarecendo as dúvidas, porque eu vejo que muitas vezes ocorre um distanciamento de quem são os potenciais clientes e usuários dos serviços de um engenheiro, de uma imobiliária. Sim. Muitas vezes por desconhecimento do que são os benefícios, né? E aqui, assim, uma pontinha do iceberg que a gente passou. Bem pontinha mesmo. Tudo, né? Então, cada tema desse dava para aprofundar um podcast, praticamente. É verdade. Então, a gente está aí disponível para o que precisar e caminhar junto aí com vocês.
Não, show de bola. Vamos. E você, o Joyce? Eu também queria agradecer a oportunidade e espero ter passado um pouco de conhecimento para todo mundo, porque com o conhecimento vem as ideias, né? Vem a possibilidade. Se você não tem conhecimento, você não vê possibilidade. Então, assim. Acho que é tudo muito distante, né? Espero que possa instruir, né, mesmo as pessoas a como partir para uma regularização dos imóveis, outras questões que temos aqui. Show. Deixa o contato de vocês, redes sociais aí, que se alguém que precisar de algum serviço de um engenheiro agrimensor, de um engenheiro civil, deixa aí o contato. Vai lá, Jéssica, começa por você. O arroba. Só procurar @engenheiro Jefferson Valentim ou procurar por Valentim Engenharia no Google, que Barbacena, que vai encontrar os contatos. Legal, legal. E você, Jorge? Exatamente, o meu também é só procurar por Diógenes Carvalho Viana no Google e vai aparecer lá os contatos. Show de bola. Então é isso. Então, queria agradecer vocês. Muito bom esse bate-papo. Esclareceu pontos importantes. Vai ajudar muita gente, que, né, o nosso público que nos escuta. Que a gente, a MR, quer trazer conteúdo do mercado imobiliário para ajudar as pessoas. Saber que não é um bicho de cabeça, né? Dá para poder regularizar, fazer uma obra, mas tendo conhecimento e procurar realmente orientação de profissionais. E fazer tudo certinho, conforme o script. Isso aí. Então, obrigado pela presença de vocês. Esse foi mais um Pod MR. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, meus queridos.